Olá pessoal, sejam bem-vindos à videoaula. Então, nessa videoaula iremos aprender a instalação do PostgreSQL e também do PGAdmin e conhecer as funcionalidades básicas para trabalhar com sistemas de banco de dados relacionais. Essa videoaula faz parte então da disciplina de Fundamentos de Banco de Dados. O meu nome é Rafael Miolo, eu sou aluno da pós-graduação, estou fazendo a disciplina de docência orientada e como parte das minhas atividades estou criando essa videoaula, esse tutorial para apoiar nas aulas de fundamentos de banco de dados. Então, só uma introdução básica do que iremos ver, né? A gente vai instalar o PostgreSQL e o PGAdmin no ambiente Windows. A gente vai aprender a criar banco de dados dentro do nosso Postgres, criar tabelas com chave primária estrangeira, inserir, atualizar e consultar os dados da nossa tabela. Fazendo uma diferenciação aqui que a gente está falando de PostgreSQL e de PGAdmin, que são duas coisas diferentes, mas que trabalham em conjunto, né? Então, o Postgres ele é um SGBD, né? Ou seja, um sistema gerenciador de banco de dados. Então, é ele que armazena e organiza e processa os dados do nosso banco de dados, né? Ele é o motor que faz tudo funcionar, assim como um MySQL, um Oracle DB, entre outros. Já o PGAdmin, ele é a interface gráfica do PostgreSQL. Então, ele trabalha em cima do PostgreSQL, é uma ferramenta visual, então, que facilita o uso do banco de dados. E a diferenciação é, enquanto o Postgre é um servidor que executa comandos, já o PGAdmin é uma tabela, é uma janela que permite ao usuário criar bancos e tabelas e rodar consultas sem precisar usar a linha de comandos. Seria, então, a nossa interface gráfica do nosso banco de dados. É possível utilizar o Postgres sem o PGAdmin, mas ele vem para facilitar o nosso trabalho. Então, começando a aula, nós iremos para a parte da instalação. Aqui, então, a gente tem o nosso endereço oficial do PostgreSQL, onde vai fazer o download, e agora, em seguida, a gente vai ver o passo a passo de como fazer isso. Bom, vamos então dar início à instalação do PostgreSQL e do PGAdmin. Então, para a gente iniciar a instalação, a gente vai primeiro fazer o download. O download a gente vai utilizar o endereço oficial aqui do PostgreSQL, postgresql.org/download. Acessando essa página, então, ele vai nos trazer uma seleção de plataforma, né, para a gente utilizar, para a gente selecionar qual que a gente quer fazer o download. Como a gente está utilizando a plataforma Windows, vamos clicar aqui em Windows. Aqui nessa próxima página ele vai vir algumas notas das versões. A gente vai só selecionar um link de download no topo da página. E aqui novamente ele vai então nos permitir selecionar qual versão a gente quer. A gente vai selecionar a última e escolher a plataforma Windows. Vou clicar em cima, aí o nosso download vai iniciar automaticamente. Eu vou cancelar esse download aqui porque eu já fiz o download anteriormente do instalador. Então vamos dar início à instalação do Postgre. Aqui em download, então, eu tenho o instalador que foi baixado anteriormente. Para iniciar, apenas clicar em cima dele. Guardar ele iniciar aqui, deixa eu arrastar para nossa página principal aqui. Aqui. Então, o processo de instalação é bastante simples, é basicamente um processo de next para ir aceitando e ajustando alguma coisa que ele pede. Então, primeiramente, ele vai pedir para a gente selecionar a pasta de instalação. Vamos deixar a padrão aqui em Program Files. Ele vai pedir para a gente selecionar os componentes que a gente quer instalar. No caso, vamos selecionar o PostgreSQL Server, né, que é o nosso servidor do banco de dados, nosso SGBD. O PGAdmin, que é nossa interface gráfica, né? Esse Stack Builder a gente não vai precisar agora. E o Command Line Tools a gente vai deixar por enquanto. Depois a gente vai utilizar ele. Vai perguntar qual que é o diretório que a gente quer que ele armazene os nossos arquivos do banco de dados, né? Ele vai nos dar uma padrão, nós vamos selecionar ela mesmo. Ele pede, então, para a gente obrigatoriamente setar uma senha de superusuário no nosso banco de dados. Então, toda vez que a gente for acessar o nosso banco, a gente vai ter que entrar com essa senha. Como aqui se trata de um ambiente de teste e de estudos, tanto faz a senha que a gente colocar, desde que a gente lembre ela depois, né? Tanto faz, eu digo no sentido dela não precisa ser tão segura, né? Como só a gente vai acessar e só a gente vai acessar esse banco localmente. Então, eu vou colocar aqui uma senha padrão root. Então, root. Então, só
Quando vocês adicionarem essa senha, coloquem uma senha fácil aqui para vocês lembrarem depois. Ele vai pedir a porta que a gente quer que o serviço seja iniciado, né? Que ele responda em qual porta. A gente vai deixar padrão a 5432 também. Aqui ele pede uma configuração de localização, né? Um bloqueio, vamos deixar default. Aqui ele vai dar um pré-sumário da instalação, apenas para a gente conferir, e a gente vai dar o next. Ele vai dizer que vai ser iniciada a nossa instalação. Vamos dar mais um next e agora vai iniciar a instalação de fato. Aqui então é só a gente aguardar. Esse passo eu vou passar ele mais rápido porque ele é um pouco demorado e a gente já volta para concluir a nossa instalação. Então o processo de instalação do nosso SGBD mais o nosso PGAdmin foi concluído. Vamos dar um finish aqui e agora vamos ir para a parte de testar a nossa instalação, se deu tudo certo, e também conhecer o nosso PGAdmin. Bom, então, dando continuidade à videoaula, agora a gente vai conhecer o PGAdmin. A gente já instalou então o nosso SGBD, né, que é o PostgreSQL, e agora a gente vai utilizar a interface para manipular esse SGBD. Também testar se a instalação do Postgres deu tudo certo. Então a gente vai nessa aula, nessa parte, visualizar a organização da interface do PGAdmin e ver como se conectar a um banco de dados, a um servidor de banco de dados. Eu vou então abrir o PGAdmin. Está instalado no nosso computador, foi instalado junto no processo de instalação. Vou esperar ele abrir. Ok, essa então é a interface, né, do nosso PGAdmin. O que a gente já pode ver de cara aqui, que a gente tem uma coluna à esquerda, que são os nossos servidores de banco de dados. No momento, se a gente abrir aqui, ele vai achar um PostgreSQL 18, que é o quê? Que é o nosso SGBD que a gente instalou na nossa máquina. Como ele está na mesma rede, na mesma máquina, na mesma instalação local, ele automaticamente já identificou essa instalação para nós, certo? Se eu estou na minha máquina e quero fazer o gerenciamento de um banco de dados externo que está em outra máquina, em outra rede, eu posso vir e registrar um novo server. Aí eu vou ter que colocar o nome, né? Nova conexão, por exemplo. E aqui em connection eu vou ter que colocar o endereço IP dessa máquina onde está a porta. Pode ver que a porta sempre pega padrão, que é a mesa que a gente deixou padrão na instalação, os usuários e tudo mais. Não é o nosso caso, porque a nossa conexão é local, então nós vamos utilizar essa conexão que ele já achou para nós automaticamente. Só que quando eu for clicar aqui para expandir minha conexão com o servidor, ele vai pedir para eu autenticar o meu usuário padrão, o meu usuário admin, né, que ele mesmo criou. Lembrando que nosso usuário admin é um usuário também chamado de Postgres. E a senha é a senha que a gente definiu lá na instalação, que no meu caso a senha é a senha root. Vou digitar aqui a minha senha, dar um OK e ele vai se conectar. Então agora, nesse ponto a gente tem o nosso PGAdmin conectado com o nosso servidor de banco de dados, né? Obviamente que nesse caso tudo local. Dentro então dessa minha conexão, eu tenho os meus bancos de dados. Nesse caso, eu tenho um banco só, esse banco chamado Postgres. Esse banco chamado Postgres, então, ele é um banco padrão que já vem na instalação do SGBD. Eu vou deixar ele colapsado aqui e nós não vamos mexer nele, né? Nós vamos criar então o nosso próprio banco de dados para a gente verificar a estrutura. Dando continuidade então à nossa videoaula, iremos criar um banco de dados no nosso PGAdmin. Vamos denominar ele de dbExemplo, onde nesse banco de dados iremos criar duas tabelas, uma tabela pessoas e a outra tabela cidades, certo? Iremos relacionar então essas duas tabelas de uma forma bem simples, né? Onde o cadastro de pessoa vai ter relacionado uma cidade, certo? Então, a nossa tabela pessoa vai ter um ID, que é uma chave primária, vai ter um nome, um sobrenome, a data de nascimento e uma cidade que vai ser referenciada via uma chave estrangeira na nossa tabela cidade. A nossa tabela cidade vai ter então um ID, que vai ser uma chave primária da tabela cidade e o nome da cidade. Certo? Vamos para o nosso Postgres, nosso PGAdmin, para fazer as nossas
operações. Então a gente está aqui com o nosso PG-admin aberto, com o nosso banco de dados que já veio, que é o nosso banco Postgres. Vamos colapsar ele e vamos realizar a criação de um novo banco de dados. Para a gente fazer isso, a gente vem em Database, com o botão direito do mouse, Create Database. De uma forma bem simples, a gente precisa dar um nome para o nosso banco de dados, que a gente vai chamar de DB_exemplo, certo? A gente tem várias abas aqui que a gente pode definir algumas configurações, que nesse momento a gente não vai se preocupar. Parâmetros, definições de segurança. Como a gente está sendo mais didático, a gente não vai aprofundar nesses outros parâmetros e opções. E aqui no final, né, na última aba, a gente tem um SQL, que é o que ele gera para nós, que vai ser, então, utilizado para acessar o nosso SGBD e vai executar esse comando, né? Nossa interface gráfica vai executar esse comando lá no nosso sistema de gerenciamento, nosso sistema de gerenciador de banco de dados. Então, para a gente criar o nosso DB exemplo, a gente vai vir aqui embaixo, dar um save e, ó, Postgres DB exemplo database connected. Ele já criou e conectou para nós o nosso DB exemplo. Então, se eu colapsar agora na nossa aba de database, a gente tem 2 bancos de dados. Então vamos abrir o nosso DB exemplo, a gente vai ver que a gente tem toda aquela estrutura que nem nós tínhamos no banco Postgres, né? E o que a gente vai nos interessar, como a gente vai começar a criação de tabelas, é o item esquemas e esquemas public, né? Então se a gente vir aqui e abrir o nosso tables, a gente vai ver que não existe nada dentro, porque realmente não foi criado nenhuma tabela ainda. Então, voltando ao nosso exemplo aqui, a gente tem 2 tabelas, né? Para facilitar a nossa criação, vamos criar primeiro a tabela cidade, que ela não tem uma dependência com nenhuma tabela, né? Já a tabela pessoa, a gente tem uma chave estrangeira que a gente vai precisar de ter a tabela cidade criada para relacionar. Então vamos criar uma tabela chamada cidade, ou cidades, né? Depende de como, se quiser colocar no plural, mas vamos colocar então cidade. Eu vou abrir aqui o nosso PG admin. Eu estou dentro do meu banco de dados DB exemplo criado. Eu vou acessar então Tables com o botão direito do mouse. Eu vou ter a opção Create e ele me dá a única opção aqui que é Create Table. Também a gente vai abrir um menu de opções aqui, onde a gente vai adicionar os dados da nossa tabela. Então vamos dar um nome para ela de cidade. E a gente sabe que a nossa tabela cidade, além do nome dela, a gente tem os seus atributos, né? No caso, ela tem uma chave primária, que é o ID, né? E também tem o nosso nome da cidade aqui, né? Que vai ser o nome da cidade propriamente dito. Então, voltando aqui, né? A gente tem, além do nome, as outras abas aqui que a gente vai mexer, né? Então, a aba que a gente vai adicionar os atributos ou as colunas da nossa tabela é na aba Columns. Então, na aba Columns, a gente pode herdar de alguma outra tabela os atributos, mas a gente não tem nenhuma tabela criada. Ou a gente pode criar nossas próprias colunas ou atributos. Aqui no sinal de mais, a gente vai poder adicionar um atributo novo. E aqui a gente tem que completar ele, né? Então, o nosso primeiro atributo vai ser o ID. Vamos chamar aqui de ID cidade, para ficar mais fácil da gente entender e selecionar ele depois. E a gente vai ter, então, o tipo de dados, né? A gente tem vários tipos de dados aqui que o Postgres disponibiliza, a gente tem que achar o melhor. Geralmente, para a chave primária, a gente utiliza, então, o tipo serial, que ele é um tipo inteiro, que ele é criado automaticamente quando a gente insere o dado de forma sequencial. Então, ele vai criando índices de 1, 2, 3, assim sucessivamente, dependendo enquanto os dados forem sendo adicionados na nossa tabela. Coisas importantes aqui, nossa chave principal, primária, nossa tabela, ela não pode ser nula, então a gente marca que ela não pode ser nula. E aqui ele está perguntando se isso é uma chave primária. Sim, é uma chave primária. Além disso, a gente tem o nome da cidade, né? Então vamos adicionar mais uma coluna chamada nome cidade. Aqui a gente vai ter que selecionar um tipo char, mas vamos colocar um tipo para ficar mais lógico aqui para nós, que é o caractere variado, né? Que ele pode variar o tamanho, né? Então, quando a gente usa um tipo de caractere variado, o gerenciador pede para a gente dar um tamanho máximo que esse nome vai ter, né? Que essa cadeia de caracteres vai ter. Vamos adicionar aqui um valor 60, então vamos ter no máximo 60 caracteres para adicionar o nome da cidade. E também não vamos criar nenhuma cidade, né? Adicionar nenhuma cidade sem nome, ainda mais que é o nosso único atributo. Se é com not null, ela não é uma chave primária, é só um identificador, né? Aqui a gente tem outras opções, aqui a gente vai definir as chaves estrangeiras, mas nessa tabela a gente não vai se preocupar com isso. Ele criou também um SQL que ele vai executar, então create table public.cidade do esquema public, né, .cidade.
O ID cidade, serial not null, nome cidade, um caractere variado de 60 posições, também não nulo, e está dizendo que a minha chave primária aqui é o ID cidade. Então, vamos salvar, e se tudo deu certo, ele criou. Podemos então verificar que aqui a Gantt Tables a gente tem já uma ocorrência, né? E a gente tem a tabela de cidades. Quando a gente tem uma tabela criada, a gente tem algumas opções que a gente pode fazer com ela clicando com o botão direito do mouse. Então, clicando com o botão direito do mouse, a gente pode contar quantas linhas tem essa tabela, a gente pode criar algumas outras coisas aqui, né? A gente pode dropar ela, ou seja, excluir. A gente pode dar um refresh para pegar os dados mais atualizados dela, né? Algumas outras coisas como View e Edit Data aqui, então, para ver as informações que tem nessa tabela, né? Se eu vir em View Edit Data e pedir para ele me retornar todas as linhas, ele vai executar o SQL responsável por fazer isso, né? O select. Então, select o caractere coringa, então selecione tudo que tem nessa tabela, da tabela cidade, né? Ordenando pelo ID cidade de forma ascendente. Isso aqui, ó, isso pode ser modificado, eu posso adicionar mais opções, mas não vai ser o caso. Abaixo, então, do nosso SQL Editor aqui, que ele editou, que ele criou para nós, a gente tem os dados que ele retornou, ou seja, não retornou nada, né? Então, se a gente quiser inserir algum dado de forma manual aqui pela plataforma, pelo PGAdmin, a gente tem a opção aqui de adicionar uma nova linha, ou com o comando Alt-Shift-A. Então, vamos adicionar uma nova linha, ele vai criar uma linha vazia aqui, né? Então, o que aconteceu? O ID cidade, ele veio com o valor default e o nome cidade null. O valor do ID cidade default é porque ele é um valor auto-incrementável serial, né? Sequencial a gente não precisa adicionar ele, porque toda vez que a gente der um insert no nosso insert de dados no nosso banco de dados, ele vai gerar um valor sequencial automaticamente. Mas o nome cidade ele veio nulo, e isso não pode acontecer, porque a gente disse que aquela tabela não aceita valores nulos. Então, se a gente tentar vir aqui e dar um save data changes, ele vai dar um erro, porque eu estou tentando passar um valor nulo para aquela posição. Ó, ele até deu um erro aqui abaixo. Ou seja, então, vamos adicionar o nosso nome para nossa cidade. Vou colocar aqui Santa Maria. Então agora a gente tem um nome para a cidade, Santa Maria. Vamos dar um F6 ou clicar aqui em Save Data Changes. Pronto, a gente inseriu um dado na nossa tabela, cidade, com o nome cidade Santa Maria. A gente pode também inserir vários dados de uma vez só. Clicando aqui em adicionar linhas, a gente vai adicionando mais. Então vamos adicionar outro aqui, Porto Alegre. Só que eu não salvei, eu estou só adicionando. Vamos colocar aqui, ó, Santa Cruz do Sul. E vamos adicionar outra aqui. Opa, vamos adicionar mais duas então. São Pedro. E vamos colocar aqui São Cepé. Ok? Várias cidades, a única que está inserida de fato é Santa Maria, que ela já tem um ID, mas se a gente vir aqui em Save Data Changes, a gente salvou. Então, a gente vinha aqui no nosso table cidade e viu edit data e pedir para ele retornar novamente agora todas as linhas que existem, ele vai executar o comando SQL e vai retornar. Ou a gente pode vir, tem outras opções aqui, por exemplo, vamos contar quantas linhas tem nessa tabela. Ele contou aqui para nós, 5 ocorrências nessa tabela, né, contadas. Então aqui a gente aprendeu como criar uma tabela com uma chave estrangeira. Uma tabela simples, uma chave estrangeira não, com uma chave primária, uma tabela simples. Agora a gente vai aprender a criar a nossa outra tabela e relacionar a chave estrangeira dela com a nossa chave primária dessa tabela cidade. Então, além de adicionar uma nova tabela e adicionar dados dentro dessa tabela, a gente pode querer alterar algum dado existente nessa tabela, né? Então a gente consegue fazer isso também via nossa interface, né? Então, por exemplo, se eu quiser alterar um dado, a gente já está com eles aqui, né? Mas vamos vir aqui em cidade e view data, mostrar todos os dados, né? E vamos dizer que a gente queira modificar o item 5 aqui, ó, São Pedro, a gente quer mudar para São Pedro do Sul. Vamos clicar duas vezes em cima e dar um São Pedro do Sul. Ok, foi modificado esse dado, porém não foi salvo ainda, né? Vou dar um Save Data Changes para salvar. Agora eu estou com meus dados salvos, vamos vir aqui de novo e dar um View Data para fazer um Select e mostrar todos os dados. E agora a gente tem São Pedro do Sul. E da mesma forma a gente pode também querer excluir um dado dessa tabela, né? Então a gente pode vir aqui e selecionar essa linha. E a gente tem aqui então o nosso delete. Vamos clicar em cima, pode ver, ó, ele só adicionou um risco para mostrar que essa linha da tabela vai ser excluída, né? Então para a gente excluir de fato, a gente tem que vir aqui também e salvar.
Só vou excluir os nossos dados. Então a gente viu com a tabela cidade como adicionar, criar a tabela, né? Como adicionar dados, como modificar os dados da tabela e como remover os dados da tabela via a interface gráfica. Agora a gente vai ver como criar a tabela pessoa e também já definir a chave estrangeira aqui, né, da cidade, vamos chamar isso aqui de ID cidade, que vai referenciar o, a chave primária da tabela cidades aqui. Então, vamos para o nosso PG admin, né? Então aqui a gente tem a nossa tabela cidade. Para a gente criar a tabela pessoa, a gente vai vir no Tables, Create Table. Vamos chamar então de pessoa. E aí vamos adicionar as nossas colunas. Então vamos lá, então a gente vai ter o nosso ID pessoa, que vai ser o nosso serial, né? Que nem a gente tinha lá. E vamos definir que ele não pode ser nulo e que ele tem que ser chave primária. Vamos adicionar outro que vai ser o nome. Vamos também criar um caractere variado, né? Aqui, e vamos dar um limite nele de 50 caracteres, como é só o nome, não pode ser nulo também. Vamos adicionar então o sobrenome, um char variado de 50, que também não pode ser nulo. E a gente tem também o nosso data de nascimento, que nós vamos querer o tipo date, também não vamos deixar ser nulo. E vamos criar então a nossa chave estrangeira aqui, que vai ser o ID cidade. E vai ser então, como ele vai referenciar uma chave primária, que é o tipo serial, e o tipo serial é o tipo inteiro, aqui vai ser do tipo inteiro. E eu não vou poder criar uma pessoa na minha tabela sem ter uma cidade vinculada a ela, então ela não pode ser nula. Para a gente configurar então agora a questão da chave estrangeira, a gente vai vir aqui na aba Constraints e vamos definir a nossa foreign key, que é a nossa chave estrangeira. Para isso a gente vai vir aqui e adicionar uma nova chave estrangeira. Vamos dar um nome para ela, que vai ser ID cidade. E vamos ver as colunas que a gente vai fazer a referência. Então, a nossa coluna local é ID cidade, que tem a nossa tabela, e vai referenciar em qual tabela que a gente quer referenciar ID cidade, né? Então, é no esquema public cidade. Então, relacionando com a tabela cidade. E qual atributo da tabela cidade eu quero referenciar? É o meu ID cidade. Aí eu adiciono. E aí está feita a nossa configuração de uma chave estrangeira. A gente poderia ter várias outras chaves estrangeiras quando o nosso esquema vai ficando mais complexo, né? A gente pode até vir aqui ver o SQL que ele criou. Então, ele deu um create table public, esquema public.pessoa, ID pessoa serial, nome, caractere variado, sobrenome, caractere variado, data de nascimento, tipo date e ID cidade inteiro. A nossa primary key é o de pessoa e ele criou a nossa foreign key, ID cidade, que está referenciando na tabela cidade o ID cidade. Essas outras opções aqui, depois mais no futuro a gente pode ver, mas agora não é importante para o nosso exemplo. Vamos dar um save, ver se vai criar. Criou. Agora a gente tem, aqui era a nossa tabela que estava mostrando a tabela cidade, né? E agora a gente tem a tabela pessoa. Aqui a gente vai ter as mesmas opções da tabela cidade. Vamos contar quantas linhas tem? Nenhuma, ela está vazia. Então vamos vir aqui para ver nossos dados. Está tudo vazio, certo? Então já vamos começar aqui adicionando um novo item à nossa tabela e vamos verificar se a nossa relação com a tabela cidade está funcionando. Então, adicionar uma nova linha, ok? E de pessoa é default inteiro, né? Serial, não preciso definir ele aqui. O nome eu vou ter que adicionar um nome. Vou colocar o meu nome aqui. O sobrenome, ok. Vamos colocar uma data de nascimento, separado por barra, ok. E a gente precisa do ID cidade. Vamos adicionar um ID cidade aqui, 1. Então, estou referenciando que essa pessoa vai estar vinculada à cidade que tem o ID 1 na tabela cidade. Vamos adicionar para ver se vai dar certo. Ó, não deu certo. Por quê? Porque eu estou violando aqui, né, a nossa chave estrangeira. Se a gente for lá e ver os dados da nossa cidade, a gente vai ver que a gente não tem nenhum item da nossa tabela com chave estrangeira, com chave primária no valor 1, né? Então eu não consigo adicionar, vincular essa cidade à pessoa, porque ela não existe. Então vamos alterar lá a nossa inserção para adicionar na tabela 2. Então adicionando aqui para a tabela 2, modificado, a gente vai salvar agora. E agora a gente obteve sucesso. Vamos vir aqui de novo e verificar, né? Vamos fazer para retornar todos os dados.
retornou todos os dados, então, né? Vamos adicionar mais alguns dados, alguns dados aqui. E aí a mesma coisa da tabela cidade, né? A gente vai vir aqui no adicionar uma nova linha e a gente vai adicionar os dados. Vamos adicionar como Gabriel. Ok. Data de nascimento 10, 10, 20, 10. E vamos adicionar na cidade 2. Vamos adicionar outro já. Vamos colocar aqui Mariana Silva 5 do 1 de 1990. Criar algumas coisas aleatórias aqui. E vamos dizer que ela é da cidade 4. Vamos salvar. Criou, né? Então, tudo certo com a nossa chave estrangeira. Se nós for lá ver, ela existe, né? Santa Cruz do Sul A4. E agora a gente pode também alterar esses dados, né? Por exemplo, para a gente alterar, a gente pode só vir aqui na nossa listagem, alterar a nossa tabela aqui e depois dar um save. Vamos dizer que o nome da Mariana não era Mariana e era Joana. Vamos adicionar aqui. O nome do Gabriel não era Fonseca, era Gabriel Amaral. Estou salvando os dois dados ao mesmo tempo, né? Fazendo a modificação. Se eu vim aqui e der um data change, vai ter alterado. Tanto que se eu vim aqui agora no meu view edit data e pedir para vir todas as linhas, já vai vir os dados de forma alterada, certo? E também se eu quiser excluir alguma linha, eu posso vir só e selecionar a linha aqui no contador de linhas, dar um delete e depois, obviamente, eu tenho que salvar esses dados. Então, até agora, utilizando a nossa interface, a gente aprendeu a criar um banco de dados chamado DB exemplo. E dentro desse banco de dados a gente criou duas tabelas, uma tabela chamada cidade, onde a gente tem dados da cidade, né, o nome da cidade, e uma tabela pessoa, que a gente tem dados de pessoas, e a gente vincula, através de uma chave estrangeira, esses dados a uma cidade, né, uma pessoa pertence a uma cidade. Então, além disso, além de criar os dados, alterar eles e excluir das tabelas, a gente pode querer excluir uma tabela, a gente pode fazer isso, né, então vamos excluir então a tabela pessoa aqui, a gente vem aqui e dá um drop e a gente já não existe mais a nossa tabela. Tem que tomar cuidado que isso é um pouco perigoso, né? Que a gente pode, geralmente a gente não quer, a não ser em momentos de projeto do banco de dados, excluir uma tabela inteira, né? Então eu posso vir também e, além de excluir as nossas tabelas, né? Eu posso vir excluir dar um drop no nosso banco e excluir ele inteiro. Aí, dei um drop no nosso banco e a gente excluiu tudo que a gente tinha criado até agora, né? Também é um comando perigoso porque a gente vai acabar excluindo toda a nossa base de dados, né? Até agora. Então a gente aprendeu via interface, criar banco de dados, criar tabelas nesse banco de dados, criar tabelas com chave primária, criar tabelas com chave estrangeira, relacionando, né, com uma tabela com a outra, como adicionar dados via interface, como alterar dados via interface, como remover dados via interface, também como excluir tabelas via interface e também excluir o banco de dados inteiro, né, via interface. Certo? Agora a gente vai ver como executar todos esses comandos sem utilizar a interface gráfica, utilizando só o editor aqui dentro da interface gráfica, para a gente utilizar apenas o código SQL, só para mostrar que a gente consegue obter o mesmo resultado. Então, após a gente ter feito todas as operações de criação de tabelas e consultas de dados e modificação pela interface, apenas com um clique, né, a gente vai realizar as mesmas operações agora utilizando o código SQL para isso. A única coisa que a gente vai precisar fazer aqui é criar o banco de dados novamente. Vamos criar aqui o DB exemplo, como a gente tinha feito antes, e salvar. Vamos verificar, só para a gente ter certeza, né, aqui em esquemas e public tables a gente está com ela vazia. Então vamos vir aqui nas nossas opções aqui em cima, a gente tem o carry to, que é o que a gente vai utilizar, né? Então a gente está conectado no DB exemplo com o usuário posts. Então vamos começar criando a nossa tabela cidade, né? Então eu tenho anotado aqui uma colinha para nós nos basear e vamos só entender o nosso código. Então a gente vai usar um create table para criar a tabela cidade, né? Create table cidade, onde cidade é o nome da tabela, ID é o nosso atributo serial de chave primária e o nome da cidade, né? Vou botar aqui nome cidade para ficar melhor. É um varchar, a gente tinha utilizado 60, né? Não nulo e único. Vamos vir aqui e executar. E ó, ele disse que a nossa consulta retornou sucesso. Vamos vir aqui agora em tabelas. Vamos dar um refresh. E agora a gente tem a tabela cidade.
Vamos vir aqui e dar a gente pode vir e dar um view aqui, né? Mas a gente pode também vir aqui, tudo via linha de comando e dar um select, né? O select é o comando responsável por trazer os dados, né, que a gente quer a consultar. Então vamos selecionar todos from cidade. Executar. Ele retornou para nós, então, os dados aqui embaixo, onde a gente não tem nada, né? Então a gente vai agora popular essa tabela cidade, né, com alguns dados. Para a gente inserir então dados dentro de uma tabela via SQL, a gente usa o comando insert into o nome da tabela, cidade, os campos que a gente quer adicionar, no caso é só um, né? Nome, cidade e os valores, que vão ser então Santa Maria. Vou tentar executar. Retornou, sucesso. Vamos então vir aqui novamente, dar um select, o caractere coringa, né? Asterisco é selecionar tudo from cidade e vamos ver se ele retorna agora nosso. Ó, agora a gente adicionou Santa Maria. O que a gente pode fazer é vir aqui e adicionar várias cidades ao mesmo tempo, né? Então, insert into values, a gente pode separar por vírgula esses valores e não vou adicionar Santa Maria de novo, né? Porque a gente já adicionou. Vamos colocar então Porto Alegre. Vamos adicionar então mais São Paulo. Vamos adicionar mais outra aqui. Rio de Janeiro. Ok. Então, inserindo vários dados ao mesmo tempo na nossa tabela. Opa, sobrou um abre parênteses a mais aqui, nos deu um erro. Agora retornou. Vamos então agora dar um select all from cidade. Ok. Agora a gente tem os dados adicionados, né? Então, além de inserir dados na nossa tabela, né, a gente pode então querer alterar dados que já foram inseridos na nossa tabela através do comando update. Então, vamos executar aqui, né? Então, a gente vai usar o comando update. Então, atualizar a cidade. Nós vamos setar o nome da cidade, né? Aqui o nome da nossa coluna é nome cidade. Vamos dar um novo nome da cidade. Vamos colocar Santa Cruz do Sul. E qual cidade que a gente vai adicionar, que a gente vai alterar, vai ser a que tem o ID igual a 3. Então, São Paulo aqui a gente vai alterar. Opa. Aí. Então, eu dei um update na tabela cidade, setando a coluna nome da cidade para Santa Cruz do Sul, sendo que eu quero selecionar, alterar só aqui o ID é igual a 3. Vamos ver se isso deu certo. Vamos dar um select todos, né, from cidade. Agora sim, ó, o ID 3 ele tá embaralhado aqui, porque é a ordem que foi adicionado, foi modificado, né? Então a gente tem aqui agora, por último, Santa Cruz do Sul e não tem mais a cidade de São Paulo. Agora, então, depois que a gente deu o update e conseguiu atualizar os dados de uma tabela, a gente vai, então, excluir uma linha dessa tabela, né, a partir do nosso comando. Vamos ver qual comando a gente utiliza. A gente vai utilizar, então, o comando delete. Então, vamos utilizar o delete from, tem que ter o nome da nossa tabela, né, cidade. E a gente tem que ter a condição, né? No caso aqui, vamos utilizar o ID também, onde o nosso ID for igual a vamos mudar então o ID 2, Porto Alegre. Se eu atualizar, ele deletou uma entrada, né? Vou mudar então agora o nosso select from cidade. Pronto, a gente já não tem mais o nosso dado anterior, que era o ID Porto Alegre, né? O ID 2. Agora, para os próximos passos, a gente vai criar a tabela pessoa, né? E para não ficar o vídeo tão grande, vamos então apenas criar essa tabela, mostrando como criar a chave estrangeira via o SQL e adicionar dados, né? A parte do select, a parte do excluir, alterar os dados é da mesma forma que é feito na tabela cidade, né? Apenas mudando os parâmetros, apenas para o vídeo não ficar tão grande. Então a gente criou a tabela cidade, né? Falta agora a gente criar da mesma forma a tabela
pessoa. Então eu vou adicionar o nosso código SQL para criar ela, e a gente vai comentar ele aqui, certo? Então a gente tem o nosso create table, passando o nome da tabela que a gente quer criar, tabela pessoa, os nossos atributos, que é o nosso ID, tipo serial, chave primária, o nome é um caractere variado de 80, né? O sobrenome, um caractere variado de, vamos adicionar 80 também para ficar padrão, um dado de nascimento, date, a cidade é um inteiro, e a chave estrangeira é setada aqui. Então, cidade ID, que está aqui, é referenciado a tabela cidade, o atributo ID. Esse é o que a gente fez antes de forma visual. Ele pode ser traduzido de forma simples para esse comando SQL. É claro que esses comandos SQL eles são feitos de forma muito básica. Se a gente for usar isso num sistema, num ambiente real, a gente vai ter que adicionar algumas configurações a mais. Vamos executar o script. Aqui, para a gente ver esses dados, então a gente vai ter que dar um refresh aqui para ver se criou. E agora a gente tem a cidade e pessoa. Vamos dar um select, selecionar tudo, from pessoa. Então a gente dando um select tudo from pessoa, a gente vai ter a nossa estrutura que foi criada aqui da nossa tabela, porém sem dado nenhum, né, porque recém foi criada. Então, para finalizar nossa videoaula, vamos fazer a parte de inserção dos dados na nossa tabela pessoa. Então a gente vai ver como a gente consegue fazer a inserção utilizando, referenciando com a chave estrangeira. Vou colar o nosso comando aqui. Então, insert into, tabela pessoa, o nome, sobrenome, data de nascimento e cidade ID. Dentro desses atributos em que a gente quer inserir os valores. A gente passa os valores em ordem que estão os atributos acima ali, né? Então, Lucas é o nome, Martins sobrenome, data de nascimento e a chave estrangeira para referenciar. Aqui da mesma forma, se a gente colocar um valor que não existe lá, como ID, ele vai nos dar um erro. Vou tentar executar, ele deu um erro. Ó, inserção ou atualização da tabela pessoa viola a restrição da chave estrangeira. Ou seja, não existe uma cidade na tabela cidades que tenha uma chave primária 1885. Então vamos alterar aqui para 1, que eu acho que tem lá, né? E se a gente inserir, a gente inseriu então o nosso dado, utilizando então nosso comando ali, um insert into, e passando uma chave estrangeira. Vamos então dar um select from pessoa, para instalar os dados, e instalar nossos dados. E também a gente pode querer inserir vários dados de uma vez só, que nem a gente fez com cidade anteriormente. Então a gente passa os atributos que a gente quer inserir, né? E os dados que vão corresponder a esses atributos. E passando, né? Sempre uma chave estrangeira que exista. Não tenho certeza se todas existem, vamos testar. Ó, deu um erro. Vamos ver quais são as nossas chaves que existem, chaves primárias. Então a gente tem 1, 4 e 3. Vamos lá, então é 1, 4 e 3. Então tá certo, vamos tentar rodar. Pronto, agora inseriu todos esses dados, né? Agora vamos lá, select all from pessoa. E tá aqui todos os nossos dados adicionados. Nós não vamos ver a questão de alterar os dados ou deletar os dados da tabela, porque eles são basicamente feitos da mesma forma que a gente fez com a tabela cidade, né? Só mudando o nome da tabela, referenciando um ID, ou também referenciando algum outro tipo de atributo. Esses comandos então SQL, a gente precisa, obviamente, saber eles para manipular tanto o nosso banco de dados, né? Também, quando a gente for mexer em algum sistema que vai se comunicar com o nosso banco de dados, a gente vai ter que utilizar esses comandos SQL para tá realizando a comunicação entre um sistema, um script com o nosso banco de dados, né? Então a gente vai enviar comandos SQL para lá, para cá, né, para o nosso banco de dados, ou onde quer que ele esteja, para a gente tá utilizando inserções, consultas, updates, seja lá o que a gente precisar fazer, certo? Então a gente viu como fazer as nossas alterações via interface gráfica, e também a gente viu como fazer via comando SQL. Eu espero que tenha sido produtiva essa aula, que tenha sido agregadora no sentido de conhecimento, e vou deixar também o meu contato na descrição do vídeo, onde ele for disponibilizado, caso alguém queira mandar um e-mail ou tirar alguma dúvida ou alguma sugestão, estou aberto a isso. Então, desde já eu agradeço por quem tenha assistido essa aula até agora. Foi bem de forma sucinta que a gente viu, né? A gente poderia ampliar muitas e muitas coisas, mas a gente teria que criar outras aulas
porque senão a gente ia ficar com o nosso tempo aqui, que já ultrapassamos o nosso tempo, muito, muito maior. Então, mais uma vez, muito obrigado. E caso tiver alguma dúvida, estou aberto para sanar ou para a gente discutir algum assunto, certo? Obrigado.